Evangelho segundo Mateus, capítulo 5. E hoje nós vamos continuar os estudos do Sermão do Monte, mais importante, mais precioso ensino daquele que é o pregador dos pregadores, daquele que é o verbo, a palavra que se fez carne. Evangelho segundo Mateus, capítulo 5. Nós vamos fazer a leitura do versículo de número 7. Achou aí? Está escrito assim: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Amém? Bem-aventurados, bem-sucedidos, mais que felizes, os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Curva sua cabeça, feche os olhos, por favor. Pai Santo, te louvamos mais uma vez, e agora com o coração cheio de gratidão e de alegria, pois é o momento de ouvirmos a Tua palavra, Senhor. E a minha oração, a minha súplica, é para que o Teu Espírito Santo ocupe o lugar que te pertence neste altar e fala ao meu coração, ao coração do Teu servo, do meu irmão, da minha irmã, de todos os que estão aqui presentes, como também aqueles que vão assistir esta pregação através de uma rede social. O que nós queremos é sermos moldados pelo Teu Espírito Santo. Queremos aprender mais de Ti. Oramos para que o Senhor nos ajude a tornar prático aquilo que nós estamos aprendendo nestes domingos, Pai. Que o Senhor seja exaltado através desta pregação. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Pode sentar no seu lugar, por favor, irmãos. Esse já é o quinto sermão, o quinto domingo que nós estamos estudando o Sermão do Monte, a pregação de Jesus Cristo, onde ele fala acerca da cultura do seu reino, como deveria ser a vida dos seus súditos, dos seus seguidores. E então nós aprendemos que bem-aventurados são os humildes de espírito, os pobres de espírito, porque quando nós contemplamos a grandeza de Deus à luz da Escritura e entendemos a sua pureza, nós compreendemos o quão impuro nós somos. Quando nós contemplamos um Deus tão santo, nós conseguimos fazer ideia da corrupção que há em nós. Quando nós olhamos para um Deus tão justo, nós contemplamos as nossas injustiças, enxergamos um Deus tão limpo, e então nos deparamos com as nossas sujeiras. Então a nós nos resta sermos humildes de espírito a ponto de reconhecermos que precisamos de mudanças, e então nós nos lamentamos pelos pecados que cometemos. Bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados. Os que choram são aqueles que vivem se lamentando as suas inclinações carnais, os erros que cometem. Então, aquele que reconhece as suas fraquezas, as suas misérias, as suas falências espirituais diante de Deus, são os humildes de espíritos, aqueles que choram por causa dos pecados que cometem e então se tornam submissos a Deus. Bem-aventurados são os mansos, os submissos a Deus. Por quê? Porque eles herdarão a terra. Então, aquele que é manso
é aquele que ouve a palavra de Deus e a obedece. É aquele que ele não questiona Deus. Deus me deu, Deus tomou, está tudo certo. É aquele que pensa, eu não posso somente aceitar as coisas boas, mas aceito também as ruins, pois eu sei estar abatido, sei também ter em abundância. E uma vez que eu me torno manso, submisso a Deus, a sua palavra, conhecendo a justiça de Deus, então agora eu tenho fome, eu tenho sede de justiça, eu desejo ardentemente as coisas de Deus, eu busco as coisas de Deus, eu não estou conformado com a vida que eu vivo, eu quero ser transformado, moldado à semelhança do Filho de Deus. Eu rogo para que o Espírito Santo que me guia em toda a verdade, transforme a minha mente na mente de Cristo. Eu quero olhar como Cristo olha, eu quero pensar como Cristo pensa. Então eu tenho fome, eu tenho sede de justiça, eu tenho um apetite espiritual e compulsão pelas coisas de Deus. Então, as 4 primeiras bem-aventuranças, elas mostram aquilo que o homem precisa ser. Agora, a 5ª bem-aventurança, ela mostra como o homem deve se relacionar com o seu próximo. Eu tenho dito nesses dias que cada uma das bem-aventuranças sugere a próxima. Então, quando nós olhamos para as 4 primeiras bem-aventuranças, e nós chegamos na 5ª, nós chegamos à conclusão que a 5ª bem-aventurança é o resultado das 4 anteriores. O fato de ser misericordioso é o fruto do fato de eu ser pobre de espírito, me lamentar pelos meus pecados, ser manso e ter fome e sede de justiça. Então, o que Jesus está dizendo é que, quando eu olho para você, ciente das minhas misérias, quando eu olho para você, para o meu semelhante, para o meu próximo, independente de quem ele seja, e eu estou ciente da minha debilidade, do meu pecado, de quem eu sou, do que eu preciso mudar, e eu olho para você, eu chego à conclusão de que, assim como eu, você também precisa de misericórdia, porque nós temos a mesma natureza. Então, as 4 primeiras bem-aventuranças é o que eu sou. A 5ª, a 6ª em diante, é o que eu faço. E entenda, aquilo que eu faço proclama aquilo que eu sou. Talvez você nunca parou para pensar nisso. Aquilo que nós fazemos na vida proclama aquilo que nós somos. O Dr. Martin Lloyd-Jones diz que a pregação mais eficaz de um crente é o testemunho, é o estilo de vida. Então agora Jesus, que até então tratava o relacionamento do homem consigo mesmo, o relacionamento do homem com Deus, agora ele quer tratar do relacionamento do homem com o seu semelhante. Por isso ele diz que bem-aventurados são os misericordiosos. E a misericórdia era um assunto muito tratado por Jesus nos dias em que ele esteve pregando na terra. A palavra eleus, que é a palavra utilizada para descrever a misericórdia, ela sempre trata da dor, miséria, do desespero, que são resultados do pecado. A misericórdia, segundo o dicionário, é um sentimento de dor e solidariedade com relação a alguém que sofre uma tragédia pessoal. E ter misericórdia é
descansar o coração na miséria do outro e estar pronto a qualquer tempo a lhe oferecer alívio. Então, o misericordioso é aquele que contempla a dificuldade do outro, identifica as suas misérias, sabe da dor que ele sofre, e então ele sente o desejo, a vontade de fazer alguma coisa para trazer algum alívio. A misericórdia é a junção do latim de duas palavras, miser e cordis, miséria, coração. Eu sou misericordioso quando eu sinto no meu coração a miséria que o outro está passando. E Jesus diz que bem-aventurado são os misericordiosos, aqueles que procuram fazer alguma coisa para ajudar. E um dia Jesus ele contou uma parábola, onde ele apresenta um senhor que decide fazer contas, e então chega até este senhor um homem que tinha uma dívida impagável. O valor era muito alto, era impossível dessa dívida ser paga. E então, por causa da lei, o senhor tinha o direito de executar um juízo, e o juízo seria a condenação à prisão, tanto do devedor como da sua família. E aquele devedor, não tendo como pagar aquela dívida, então ele suplica a misericórdia do seu senhor. Ele começa a dizer: olha, por favor, seja generoso comigo e eu vou dar um jeito de te pagar. E aquele senhor, ao ouvir a súplica daquele homem devedor, ciente que jamais ele conseguiria pagar, ele teve compaixão. Mateus capítulo 18, eu quero ler o texto com você. Evangelho segundo Mateus, capítulo 18. Olha o que está escrito no versículo de número 23. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. E começando a fazer contas, lhe foi apresentado um que lhe devia 10.000 talentos, uma enorme quantidade de prata, algo que incalculável, um valor astronômico. Jesus está citando isso para os seus ouvintes entenderem que não dava para pagar aquela dívida. Seria a mesma coisa que você tivesse uma dívida de sei lá quantos bilhões. Então Jesus apresenta um homem que tinha uma dívida muito alta. Agora olha o verso 25. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, a sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo o que tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então, aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então aquele homem, movido pelo desespero, pois ele pensa: mas eu não tenho como pagar essa dívida, e eu vou acabar numa prisão, eu vou envergonhar minha família, os meus filhos serão presos também. Olha, eu não quero passar por isso, eu não quero ser condenado. Então ele começa a suplicar o seu Senhor: olha, eu preciso da sua misericórdia, eu preciso da sua generosidade, eu preciso que o Senhor se compadeça da minha situação, eu preciso que o Senhor tenha compaixão de mim, eu vou fazer de tudo para tentar te pagar. E aí, aquele senhor, o dono do reino, ele olhou para aquele homem, e ciente de que pela lei ele poderia condená-lo, pela lei ele deveria ser castigado,
Ele deveria sim perder tudo o que tinha, por uma questão de justiça. Ele não pagou, ele tinha uma dívida, mas aquele Senhor misericordioso começou a pensar: do que adianta condená-lo? Do que adianta castigá-lo? Como é que seria para ele ir parar num cárcere junto com a sua família? Jesus está apresentando um Senhor misericordioso. Quando você lê 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3, Paulo escreve que Deus é o Pai das misericórdias. Quando você lê o texto o Salmo 145, versículo 9, diz que em todas as obras de Deus há misericórdias. Quando você lê Lamentações capítulo 3, versículo 22, está escrito que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos, e as suas misericórdias não têm fim. Então Jesus apresenta, primeiro, o Senhor misericordioso, que se compadeceu daquele homem, que entendeu que ele jamais poderia pagar aquela dívida. E então, o Senhor vai dizer no versículo de número 27, então, o Senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Ele não disse: tá bom, eu vou deixar você livre, mas você vai pagar em 500 vezes e é todo dia 5, hein? Ele não disse: olha, vai correr atrás de empréstimo, dá um jeito que eu quero receber. Não, ele perdoou a dívida. Ó, está quitado, você não deve nada, você está livre da condenação, você está livre do juízo, você está livre do castigo. E o que é que isso te lembra? Quando você lê Colossenses 2,14, Paulo escreveu que Jesus cravou a nossa dívida na cruz. Todos nós nascemos debaixo de uma condenação, todos nós nascemos debaixo de um juízo vindouro. A ira de Deus estava reservada para mim e para você, mortos os nossos próprios pecados, controlado pelas nossas paixões, com os olhos altivos, dominados pela sensualidade, dominados pelo desejo da bebida, com o coração maldoso, nos alegramos com as derrotas dos outros, vivíamos uma vida distante de Deus, condenados ao inferno. Mas aí, Deus olhou para nós com um olhar de misericórdia. Deus olhava para nós e via que a imaginação dos nossos pensamentos era má o tempo todo. Então, Deus decidiu fazer algo para quitar a nossa dívida, para nos perdoar. Vai comigo para a carta de Paulo aos Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. E eu quero ler com você o que Paulo escreveu na carta aos Efésios. No capítulo 2, e versículo de número 3, está escrito assim: entre os quais todos nós andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também, filhos da desobediência, homens perdidos. Agora, olha o versículo 4: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus.
Um Deus olhou para nós, mortos os nossos pecados, condenados, governados por espíritos maus, Ele se compadeceu de nós, Ele olhou para nós e pensou, olha a miséria desses homens, olha como eles vivem, olha como eles são governados, olha como eles pensam maldade o tempo inteiro, olha como eles se destroem facilmente, achando que são felizes. Aí Deus pensou, eu preciso fazer alguma coisa por eles. E Deus enviou o seu Filho ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem nele crê, será salvo. Quem não crê, está condenado. E agora, entenda, uma vez que eu conheço a justiça de Deus, uma vez que a minha consciência é liberta, e eu entendo que, sendo merecedor da condenação, pela sua misericórdia, Ele me salvou pelo seu favor, pela sua graça, uma vez que eu compreendo a misericórdia e a graça de Deus, então eu devo compartilhar com os outros. Por isso que, se você observar, no versículo 10 está escrito assim, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para quê? Para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Nelas o quê? Nas boas obras. E aí você precisa entender isso aqui. Em Lucas capítulo 6, versículo 36, está escrito assim, sede misericordiosos, como vosso Pai é misericordioso. Ou seja, eu experimentei aquela misericórdia. Eu conheci um Deus misericordioso, que não me deu aquilo que eu merecia, que me livrou daquilo que eu merecia, que perdoou a minha dívida, que quitou a minha dívida. Então eu devo ser misericordioso como meu Pai é misericordioso. Assim como Ele se compadeceu da minha dor, do meu sofrimento, da minha miséria, da minha derrota, da minha vergonha, e então eu devo me compadecer das pessoas que passam por suas tragédias pessoais. Isso é ser misericordioso. Agora olha que coisa interessante, Jesus está primeiro mostrando a misericórdia de um Senhor que perdoa uma dívida impagável. Mas esse homem que recebeu o perdão daquela dívida, ele encontra um homem que lhe devia um valor inferior. Volta lá para Mateus capítulo 18. Evangelho segundo Mateus capítulo 18. Acompanhe comigo o versículo 28. Está escrito assim, saindo porém aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo, paga o que me deves. Então, aquele homem que recebeu o perdão de uma dívida impagável, agora ele encontra alguém que lhe devia 100 dinheiros, que segundo os estudiosos era o equivalente a 3 meses de salário de um trabalhador da época. Ou seja, dava para pagar. Era uma dívida que não era tão desesperadora. Parcelava, dava um pouquinho de cada vez, mas era uma dívida que dava para pagar. Agora entenda, aquele homem que acabara de experimentar a misericórdia do Senhor, agora ele vai cobrar a dívida. E ele aperta aquele homem dizendo, você vai me pagar, você vai me pagar. E a palavra mostra que aquele homem vai ouvir a súplica desse devedor. Ele vai suplicar dizendo, versículo de número 29, então seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe dizendo, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então essa era a hora dele pensar, puxa,
Faz tão pouco tempo, eu tive na mesma situação que ele. Faz tão pouco tempo, eu vi as portas da prisão se abrindo. Então, movido pelo desespero, pela dor, pela angústia, por mim, pela minha família, eu supliquei a misericórdia do Senhor, ciente de que jamais poderia pagar aquela dívida. E eu recebi o perdão. Ele deveria pensar, agora eu olho para você me suplicando desse jeito. Ele deveria agir, olha, eu te perdoo. Eu sei o que é misericórdia, eu sei o que você está passando, eu sei o que você está sentindo, eu sei como isso é humilhante para você. Mas ele não fez isso. Se você observar o versículo 30, está escrito assim, ó. Ele, porém, não quis, não usou de misericórdia, não teve compaixão, não se compadeceu. Agora eu vou te mostrar o problema de você não ser misericordioso. Porque ele não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que se pagasse a dívida. Ou seja, ele experimentou a misericórdia, mas não foi misericordioso. Deixa essa página marcada aqui, porque esse texto eu não quero citar não, quero que você leia. Tiago capítulo 2. Tiago capítulo 2. Versículo 13. Tiago capítulo 2, versículo 13, está escrito assim: porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. E a misericórdia triunfa sobre o juízo. Como assim a misericórdia triunfa sobre o juízo? Deus olhou para mim, e como Ele é um Deus justo, Ele entendeu que pelas minhas obras Ele deveria me condenar, mas a misericórdia está acima do juízo. Então, pela sua misericórdia, apesar de eu merecer a condenação, Ele decidiu pagar a minha dívida quando Ele cravou Jesus na cruz. Agora, eu entendi a misericórdia de Deus nisso. Agora, se eu não for misericordioso, todo juízo que virá sobre mim é sem misericórdia. Entendeu? De novo. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, aquele devedor que recebeu o perdão de Deus, ao invés de perdoar o seu devedor, ele não quis. Antes ele foi encerrá-lo na prisão. E o texto diz que alguns conservos passavam por ali. E aos testemunharem aquela maldade, eles vão até o Senhor para dizer: o Senhor, vem cá, o Senhor não perdoou fulano de tal por causa daquela dívida impagável que ele suplicou, e ele clamou, e ele sofreu, e o Senhor se compadeceu dele, foi misericordioso com ele, e o Senhor não perdoou a dívida? Sim, foi isso que aconteceu. Então, eu encontrei ele oprimindo alguém por causa de uma dívida. Eu encontrei ele castigando alguém, aprisionando alguém, por causa de uma dívida. Ele deveria agir de modo misericordioso, mas ele não agiu. Chama ele lá. Volta aqui para Mateus capítulo 18. Versículo de número 32. Então o seu senhor chamou à sua presença e disse: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Ou seja, o que eu fiz por você deveria ser um exemplo para você fazer para os outros. Você não deveria ser misericordioso? Você não deveria agir como eu agi? Lucas 6,36. Sede misericordiosos como vosso Pai é misericordioso.
Você não deveria agir assim? Agora veja, versículo 34. E indignado o seu senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Ou seja, o julgou sem misericórdia. Vai pagar. Entende? Aí olha o 35, Jesus envolvendo a igreja. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um seu irmão as suas ofensas. Então Jesus, ele estava sempre usando a misericórdia para revelar a misericórdia de Deus e para nos ensinar a sermos misericordiosos. Bem-aventurados os misericordiosos, por quê? Porque eles alcançarão a misericórdia. É isso que Jesus falou. Agora você precisa entender o seguinte: às vezes, nós encontramos pessoas no nosso dia a dia que vivem as suas misérias, que vivem as suas tragédias pessoais, as suas dores, seus dias de aflição, de ansiedade, de angústia, e muitas vezes cientes que podemos fazer alguma coisa em prol delas, nós nos tornamos omissos. E quando eu falo ajudar o necessitado, eu não estou falando apenas de recursos. A misericórdia muitas vezes é manifesta quando nós fazemos companhia àquele que é solitário. A misericórdia muitas vezes é manifesta quando oferecemos um prato de comida ao faminto. Quando acolhemos aquele que está desamparado. E Jesus diz que deve fazer parte da vida dos súditos do seu reino a misericórdia, porque ele sabia que era algo difícil de encontrar nos religiosos. Um dia Jesus, ele é abordado por um perito, um advogado da lei, e diz: bom mestre, como é que é esse negócio de vida eterna? O que eu tenho que fazer? Você conhece a lei? O que está escrito? Amarás o Senhor teu Deus com todo o seu coração, alma e com todo o seu entendimento. Que mais? Amar o próximo como a ti mesmo. Ótimo, faça isso e viverás. E aí aquele homem ficou desconcertado, porque quando Jesus diz faça isso e viverás, a consciência dele o acusou. Então ele pergunta para Jesus: e quem é meu próximo? E é então que Jesus vai contar uma das parábolas mais conhecidas, que é a parábola do bom samaritano. Vamos para Lucas capítulo 10, para entendermos um pouco mais sobre a misericórdia. Lucas capítulo 10. Vamos ler a partir do 25. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento. Aqui ele cita Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, porque o cara era um perito, ele conhecia. Aí na sequência ele diz: e ao próximo como a ti mesmo. Ele cita Levítico capítulo 19, versículo 18. Aí Jesus vai responder para ele, versículo de número 28. Respondeste bem, faz isso e viverás. Olha, o que você falou está correto. É amar o Senhor e amar o próximo. Faz isso, vai dar certo. Aí ele quer se justificar. Versículo 29. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: quem é o meu próximo? Aí o que Jesus vai contar? Que um homem descia de uma determinada região, e ele foi abordado por salteadores que pegaram o que ele tinha e o violentaram. Esse homem foi espancado, agredido violentamente, perdeu tudo que tinha, e ficou caído no chão, como se estivesse morto, ensanguentado, ferido.
E aí Jesus diz que de repente, passando por aquele caminho, veio o sacerdote. O sacerdote era uma figura importante no culto judaico da antiga aliança. Era também conhecedor da lei. A maioria deles lecionavam nos cultos. Mas o sacerdote olhou para aquele homem ferido, machucado, e não agiu com misericórdia. Ele poderia até ter pensado, coitado dele, ele poderia até ter feito uma oração por ele, ele poderia até lançado palavras proféticas sobre ele, mas isso não é misericórdia. Ele passou de lado. Se você observar o texto, vamos ler a partir do 30. E respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e espancando-o, se retiraram, deixando meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de lado. E de igual modo também o levita, chegando àquele lugar, vendo-o, passou de lado. Então Jesus usa duas figuras importantes no culto judaico, duas figuras influentes da sociedade judaica, para dizer que eles olharam para o homem, viram que ele precisava de ajuda, perceberam que ele poderia morrer, que estava ferido, machucado, desesperado, envergonhado, mas eles não fizeram nada, não agiram com misericórdia. Talvez eram homens que há minutos ou horas atrás estavam pregando, dizendo: olha, nós temos que amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos. Mas quando chegou a hora de demonstrar esse amor na prática, ficaram diferentes. E aí você precisa entender que o amor que nós temos a Deus está condicionado ao amor que nós temos ao nosso semelhante. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 20, está escrito assim: se alguém diz, eu amo a Deus, e não ama o seu irmão, é mentiroso. Porque se não ama o seu irmão a qual viu, como é que pode amar a Deus a quem não viu? Então, a ideia de Jesus é trazer um importante ensino sobre misericórdia. E aqui a gente pode parar e pensar algumas coisas para nós. Porque nós ouvimos o Evangelho, nós entendemos a importância do amor. 1 João 4,8 diz que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E o amor é um sentimento que predispõe alguém a desejar o bem do outro. Então, como é que pode, muitas vezes, nós nos fazemos indiferença, ou indiferentes, quando contemplamos pessoas que vivem as suas misérias, e ciente de que tais pessoas necessitam de ajuda, nós agimos como se não soubéssemos de nada. Porque entenda, a prova da nossa fé está nas nossas obras. Olha o que Tiago escreveu, deixa essa página marcada, por favor. Tiago capítulo 2. Tiago capítulo 2, você precisa entender isso. Tiago capítulo 2, versículo de número 14, está escrito assim: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Versículo de número 15: e se o irmão ou a irmã estiverem nus, e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhe deres as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Então que adianta a pessoa chegar e falar assim: olha, por favor, eu estou com fome, irmão, olha, comida não tem, mas peraí, em nome de Jesus, a partir de agora a sua história vai mudar, aleluia, pode ir, irmão.
Que proveito tem? Qual é o benefício disso? Pessoa chega com frio, pedindo uma coberta, pedindo uma peça de roupa, suplicando ajuda do irmão, olha, a coberta não tem, mas eu vou fazer uma oração de poder que vai esquentar você. Que proveito tem? Essa é a pergunta de Tiago. O que adianta nós dizermos para essas pessoas, ide em paz, vestivos e fartai-vos, e não dermos o alimento cotidiano? E não apresentarmos recursos, e não nos compadecermos das misérias e das necessidades dessas pessoas. Olha o que o apóstolo João escreveu na sua primeira carta do apóstolo João, capítulo 3. Eu quero ler com você o versículo 16. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 16, está escrito assim: conhecemos a caridade nisso, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo, e vendo seu irmão necessitado, lhe fechar o coração, como estará nele a caridade de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavras nem de língua, mas por obra e em verdade. Ou seja, o que adianta? Eu tenho uma casa boa, um carro bom, uma vida de conforto, uma vida de luxo, eu tenho privilégios financeiros, aí eu olho para alguém com fome, com sede, mal vestido, morando na rua, sem um teto, e eu não me compadeço desta pessoa. Onde é que está o amor de Deus nisso? Aí ele diz, filhinhos, não amemos por palavras nem de língua, ou seja, não basta dizer que ama, não basta dizer que conhece teologia, não basta dizer que conhece a Escritura. O amor é manifesto através de atos concretos, e a misericórdia acontece na prática, quando eu sinto a miséria do outro no meu coração e decido fazer alguma coisa para aliviar aquela dor, para tentar melhorar os dias daquela pessoa. Eu entendo que eu preciso fazer alguma coisa para combater aquela depressão, aquela ansiedade, para aliviar a dor que aquela pessoa está sentindo. Isso é misericórdia. Agora, o que adianta a gente dizer, ide, vestivos e fartai-vos, e não der o alimento cotidiano? Onde é que está a caridade de Deus, onde eu tenho tudo, e o meu irmão não tem nada, e eu tenho tudo demais, e ele não tem nada, e um pouco do que eu tenho resolveria a questão dele, mas eu estou preocupado comigo, eu estou preocupado com ele. O negócio é eu e Deus, e ele não tem porque ele não trabalhou. Onde é que está a caridade de Deus nisso? Então Jesus ele conta uma parábola justamente para denunciar que os religiosos viram aquele homem necessitado. Os religiosos passaram, olharam para ele e desprezaram, não fizeram nada, não ajudaram, não se compadeceram. Aí vem o samaritano, que era aos olhos dos judeus imundos, traidores da nação. E quando o samaritano olhou para aquele homem, viu aquele homem caído, ferido, machucado, ensanguentado, o samaritano pensou, eu tenho que fazer alguma coisa por ele, eu preciso ajudá-lo, eu preciso tirá-lo daí. E o que ele vai fazer? Volta lá para Lucas 10. Lucas capítulo 10. Versículo 33. Diz assim: mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão e aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite
e vinho. E pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os aos hospedeiros e disse-lhe: cuida dele, e tudo que demais gastardes eu te pagarei quando voltar. O samaritano, ele exerceu a misericórdia, ele falou: eu não posso deixar esse cara aqui, porque se ele ficar aqui ele vai morrer. Ele está ferido, ensanguentado, sujo, largado. Eu preciso tirar. Aí ele vai pegar aquele homem, colocar na sua cavalgadura, ele vai aplicar azeite nas suas feridas, vai levar uma estalagem, vai pagar a estalagem, ainda vai dizer: ó, se precisar de mais alguma coisa, quando eu voltar eu acerto. Isso é uma parábola. E aí Jesus vai perguntar àquele perito na lei que perguntou a ele: quem é o meu próximo? Olha o versículo de número 36. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Como é que você ama o próximo como a ti mesmo? Como é que você ama a Deus sobre todas as coisas? Sendo misericordioso. Eu sei que você e eu, nós não vamos resolver os problemas do mundo, irmão. Mas o que você precisa entender é que quando você age com misericórdia, a misericórdia que você vai alcançar não é a do homem, mas é a de Deus. Por mais que haja ingratidão, porque quando o assunto é ajudar os outros, a gente já pensa: eu ajudo aqui, mas amanhã, quando ele puder, ele vai lá e joga na minha cara. É mal agradecido. Esse aí não compensa ajudar, porque essa pessoa aí, ela é ingrata. Essa pessoa só me procura quando precisa de ajuda. A questão não é essa, irmão. A questão é que quando temos a oportunidade de fazermos o bem, é Deus provando o nosso caráter. Jesus falava o sermão profético, e nós vamos chegar lá e nós vamos estudar o sermão profético também. Mas Jesus falava acerca do reino, daqueles que seriam salvos. E aí ele vai dizer em Mateus capítulo de número 25, volta aqui algumas páginas, Mateus capítulo 25. Versículo de número 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mas por quê? Porque tive fome, e deste-me de comer, tive sede, e deste-me de beber, era estrangeiro, e hospedastes-me, estava nu, e vestiste-me, adoeci, e visitastes-me, estive na prisão, e fostes ver-me. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo na prisão e fomos ver-te? Jesus está falando da característica das obras dos salvos. Aí ele diz: olha, eu tive fome, vocês me alimentaram, eu estive sede, vocês me deram água, eu estive nu, vocês me vestiram, quando eu estive doente, vocês me visitaram, e quando eu era estrangeiro, vocês me hospedaram. Mas Senhor, eu não estou lembrado disso. Onde é que isso aconteceu? Eu nunca tive doente. Aliás, o Senhor cura as pessoas. Eu nunca tive com fome. O Senhor disse que a sua comida é fazer a vontade daquele que te enviou. Eu também nunca tive com sede, pois o Senhor é a água da vida. Quando é que essas coisas aconteceram?
Quando é que o Senhor esteve forasteiro e nós te visitamos? Aí olha o que Jesus vai responder no versículo de número 40. E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Ou seja, eu faço porque eu tenho a ciência de que eu estou fazendo para agradar a Deus. Então, se amanhã ele virar a cara para mim, se amanhã ela falar mal de mim, se depois de amanhã essa pessoa me difamar, não importa, eu não fiz para ela, eu fiz para Deus. É isso que nós precisamos entender. E quando nós executamos, quando nós somos misericordiosos, como o nosso Pai é misericordioso, então nós alcançamos a misericórdia. E bem-aventurados são os misericordiosos. Talvez Deus te trouxe aqui para dizer que tem tanta gente precisando da sua ajuda, mas você está tão preocupado com você que você não percebe. E por mais que a sua vida esteja difícil, tumultuada, cheia de dores e de aflições, sempre tem alguém pior do que você. Sempre tem alguém numa condição ainda mais difícil, e você pode exercer misericórdia com essa pessoa. Enquanto você é um instrumento usado por Deus para ser misericordioso com alguns, Deus vai levantar pessoas para exercer misericórdia com você. E Jesus está querendo ensinar isso. Eu não consigo demonstrar o meu amor a Deus preocupado só com o meu ventre. Por isso que Jesus exige humildade de espírito. Não tem como. Se eu tenho fome e sede de Deus, então eu sei que eu agrado a Deus quando eu cuido dos desprovidos. Se eu tenho fome e sede de justiça, eu sei que assim como Ele veio para os doentes e para os perdidos, eu preciso fazer alguma coisa por essa gente. Se você observar o Salmo 41, para a gente finalizar, Salmo de número 41, versículo de número 1, diz assim: bem-aventurado é aquele que atende ao pobre, o Senhor o livrará no dia mau, o Senhor o livrará e o conservará em vida, será abençoado na terra, e tu não entregarás à vontade de seus inimigos. Bem-aventurado é aquele que atende o pobre, o Senhor o livrará no dia mau. E eu queria que você parasse e fizesse uma reflexão agora, acerca da misericórdia. Será que você se compadece realmente com aquelas pessoas que precisam da sua ajuda? Será que nós temos mostrado para as pessoas, através dos nossos gestos? Porque se o que eu faço contempla o que eu sou, se o que eu faço revela o que eu sou, então quando eu sou misericordioso, então as pessoas conhecem o Deus da misericórdia. As pessoas precisam olhar para a igreja e pensar: quem é esse povo? De onde eles vêm? Quem eles são? Esse é o povo de Deus. Mas por que eles são misericordiosos? Porque Deus é misericordioso. Por que eles se compadecem das necessidades dos pobres? Porque um dia Deus se compadeceu das necessidades deles. Jesus está querendo ensinar isso. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Vamos todos ficar de pé, por favor.